Hi, I'm Chucky. Wanna... What's your favorite scary movie? Kill for mother. Welcome, Nelly. He'll tear your soul apart. Live or die. Olá e sejam bem-vindos ao Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. Com uma nova trilogia de filmes a ser lançada este ano, os nossos pacientes de hoje são The Strangers and The Strangers Prey at Night. O filme original saiu em 2008 e, apesar das críticas feitas já ao guião e às personagens, The Strangers ganhou um estatuto de culto com uma enorme quantidade de seguidores e conseguiu arrecadar 82 milhões de dólares com um budget de apenas 9 milhões. Ao ler a sinopse do filme, The Strangers parece a coisa mais genérica à face da Terra. Temos um casal a ser perseguido por 3 estranhos. E é literalmente isso que temos durante 1h30, mas mesmo assim o filme mantém-se interessante o tempo todo. Eu pessoalmente adoro a atmosfera deste filme, mesmo que seja muito parado em partes. Não é como um filme fazer-me sentir desconfortável, visto que estou morto por dentro. Mas estes filmes, especialmente o primeiro, conseguem ser bastante perturbadores, pelo simples facto do quão realistas são. Os crimes destes 3 são uma perfeita representação da violência e do crime sem sentido que existe na nossa realidade. E ao ver o filme, é impossível não pensar que o mesmo nos pode acontecer a qualquer momento. Tal como o Silence of the Lambs fez nos anos 90, The Strangers alimenta-se dos nossos medos coletivos da violência que nos rodeia. Claro que podia ter tido uma melhor execução e as comparações com o Silence of the Lambs param aqui, mas os Strangers também sucederam naquilo que planearam transmitir. A maior parte dos filmes de terror sentem a necessidade de exagerar as coisas para fins dramáticos. Estejamos nós a falar de um homem de 2 metros que nunca morre, ou um monstro que assombra os sonhos das vítimas. A maioria dos slashers, por muito bons que sejam, permitem-nos distinguir a realidade da ficção. Mas este filme é minimalista. E esse minimalismo dá-lhe um tom mais sinistro e fundamentado, o que nos faz sentir que o mesmo nos pode vir a acontecer um dia. E para ajudar, o filme é inspirado em eventos reais. Da mesma forma que as vítimas do filme são atacados por 3 assassinos, o escritor do filme foi inspirado por 3 eventos reais para escrever o guião. O mais famoso caso desses 3 é o assassinato da atriz Sharon Tate às mãos da seita do Charles Manson. Nascido em 1934, Charles Miles Maddox foi muitas coisas. Filho, músico, líder de uma seita. Ele teve uma infância difícil, como é típico neste tipo de pessoas, e é por isso que ele mudou o seu último nome de Maddox para Manson, como forma de estabelecer a sua própria identidade e se libertar desse passado. Durante as décadas de 60 e 70, o Manson fundou uma seita que chegou a ter perto de 100 membros. Na sua maioria, mulheres que dormiam com ele e o viam como a reencarnação de Jesus Cristo. E o que é que acontece? O Manson um dia está a ouvir o novo álbum da sua banda favorita, os Beatles, e interpretou mal a letra de uma das músicas. Aparentemente, ele acreditava que a música Helter Skelter continha uma mensagem codificada sobre uma guerra racial apocalíptica iminente entre brancos e negros, e que os brancos se iam dividir entre racistas e não racistas e se iam autodestruir. Parece plausível, sure. É importante ter em consideração que esta seita também vivia sob o constante efeito de drogas alucinogénicas, ok? O Manson e os seguidores dele acreditavam que eram a reencarnação dos verdadeiros cristãos, o que quer que isso seja, e que Deus os encarregou de dar início a essa guerra. E foi a 8 de agosto de 1969 que a família Manson decidiu agir. O Charles Manson pegou em 3 das suas seguidores mais leais e invadiram a casa da atriz de Hollywood Sharon Tate, matando 5 pessoas, incluindo a atriz que estava grávida de 8 meses e meio. Foi esta parte em específico que inspirou os 3 estranhos e o seu MO, mas, ao contrário dos estranhos que, spoiler alert, escapam no final do filme, o Charles Manson foi condenado à prisão perpétua, onde morreu a 19 de novembro de 2017, com 83 anos. Mas apesar de morto, o Charles Manson continua a viver através do que resta dos seus seguidores. Muitos deles estão presos, sim, mas muitos estão em liberdade. Uma delas até tentou matar o presidente e vive atualmente em Nova York. If I started murdering people, there'd be none of you left. Because my children are coming.
Portanto, a família Manson inspirou o que acontece a meio do filme. Mas o que é que inspirou o início? De acordo com o escritor Brian Bertino durante uma entrevista, essa parte do filme foi inspirada em eventos reais que se passaram na infância dele. O Bertino vivia numa casa no meio do nada e alguém lhe bateu à porta uma noite a perguntar por alguém que não vivia lá. Mais tarde, ele veio a descobrir que estas pessoas andavam a bater à porta de toda a vizinhança e a assaltar aqueles que não respondiam. E isto não é um caso isolado. Já todos de certeza que ouvimos falar de situações semelhantes, o que torna o filme ainda mais perturbador. Ao contrário dos eventos reais em que foram inspirados, os estranhos do filme operam ao contrário. Em vez de atacarem as casas que não respondem, atacam quem está em casa. O que nos deixa com aquela sensação de que não há uma resposta certa. Porque se não responderes, podem-te assaltar a casa, mas se responderes, a pessoa fica a saber que estás em casa e podem tentar entrar para te matar. Mas agora que sabemos o que inspirou o princípio e o meio, o que é que inspirou o fim? A terceira inspiração do guião vem diretamente de 1981, com o caso conhecido como os assassinatos de Keddie. 4 homicídios na Califórnia que nunca foram resolvidos. As vítimas foram encontradas pela filha de uma das vítimas, uma menina de 14 anos. 3 deles tinham sido amarrados, esfaqueados com 2 facas encontradas no local e ainda espancados com um martelo. A autópsia das vítimas revelou que 2 deles morreram por esfaqueamento e traumatismo, enquanto que a terceira vítima foi estrangulada até à morte. Quanto à quarta vítima, uma criança de 12 anos, ela foi dada como desaparecida inicialmente, mas os restos mortais foram encontrados 3 anos depois. A autópsia revela que esta criança morreu através de traumatismo craniano. Tal como os estranhos do filme que cometeram um crime macabro e escaparam sem consequências, os assassinatos de Keddie nunca tiveram uma resolução. Em grande parte por não haver um motivo aparente para o que aconteceu naquela noite, um dos grandes temas no filme também. Os crimes dos 3 estranhos são uma perfeita representação da violência e do crime sem sentido que existe na nossa realidade, e ao ver o filme é impossível não pensar que o mesmo nos pode acontecer a qualquer momento. Portanto, ao misturarmos estes 3 eventos, temos a história exata dos Strangers. Passemos a analisar a narrativa. Um aviso antes de continuarmos, o resto do episódio vai conter spoilers dos 2 filmes do franchise, pelo que eu recomendo que os vejam antes de continuarem. Então, de forma muito resumida, o primeiro filme foca-se num casal, a Kristen e o James. O James pediu a Kristen em casamento, só que ela recusou, então o clima entre eles os dois está meio estranho quando eles chegam a casa. E é aí que alguém lhes bate à porta. Is Tamara here? O casal assume que esta rapariga está só perdida ou nas drogas e manda a vida dela. Mas ela acaba por voltar com 2 amigos que invadem a casa do casal e os torturam a noite inteira até finalmente os esfaquearem. A Kristen ainda tentou utilizar as suas últimas palavras para perceber o motivo deste ataque, mas a verdade é que esse motivo não existe. Eles só o fizeram, literalmente, porque podiam. Why are you doing this to us? Because you were home. Esta ideia do ato de violência sem motivo é uma reflexão dos sentimentos de muitas vítimas deste tipo de acontecimentos. Toda a gente tem um motivo para ser como é ou fazer aquilo que faz, mas nem sempre temos acesso a essa informação. A Sharon Tate não sabia quem era a Manson Family e muito menos porque é que eles decidiram atacá-la. E nós também não saberíamos sem acesso à informação que nos foi fornecida mais tarde. E é essa a sensação que o filme nos tenta transmitir. Ao não nos dar informação absolutamente nenhuma sobre quem estes estranhos são, ou qual é a motivação por detrás das suas ações, eles não passam de monstros que invadiram a casa de um casal inocente e os matou. Nós lemos notícias todos os dias de pessoas que foram assassinadas sem motivo aparente. E sim, nós até podemos descobrir o que aconteceu mais tarde, mas nem sempre é o caso. E é exatamente esse sentimento que o filme transmite. See you later. Claro está que, tal como na maioria dos filmes de terror, os Strangers receberam reviews negativas, porque odiar coisas é fixe. E eu entendo. Este tipo de filmes não é para toda a gente. Há quem goste de ver filmes que não nos obriguem a pensar demasiado e que só querem ver um filme de terror com a fórmula clássica. The Strangers não é esse tipo de filme. Se não associares o filme à mensagem subliminar que eu expliquei, obviamente que não vais retirar nada de novo. E tendo em conta a maioria das críticas que eu li durante a minha pesquisa para este episódio, claramente que os críticos não se aperceberam da mensagem por trás da narrativa e das personagens do filme. Mas também como muitos filmes de terror que hoje em dia consideramos clássicos,
A opinião do público em geral melhorou com o tempo e este filme passou a ser considerado um slasher de terror psicológico icónico e até um dos mais perturbadores do século XXI. Are you a sinner? Sometimes. Com a fama dos Strangers a aumentar a cada ano, não é de estranhar que ele tenha acabado por receber uma sequela. The Strangers Prey at Night, com o mesmo escritor, mas com um realizador diferente desta vez. A ideia mantém-se a mesma, só que, em vez de um casal, é uma família num parque de caravanas isolado a ser perseguido por 3 estranhos. O filme saiu a 9 de março de 2018 e, tal como o original, recebeu críticas mistas. Há quem considere este filme melhor por ter mais ação e outros que o considerem clichê e inferior ao original. Na minha opinião, o filme capitaliza na popularidade dos estranhos do primeiro filme, mas acaba por não ter o mesmo impacto que o primeiro. Eu tenho de concordar com os críticos que disseram que este filme está repleto de clichês. As personagens são bidimensionais e as escolhas que a família faz são extremamente questionáveis, tendo em conta que eles quebram a regra número 1 dos filmes de terror e decidem separar-se. Mas still, consegue ser divertido de ver graças à ação extra e as personagens são interpretadas por atores que a maior parte de nós reconhece de imediato. A mãe da família, por exemplo, é interpretada pela Christina Hendricks, que eu reconheci de imediato graças ao papel dela na série Good Girls e é uma excelente atriz. Acho que a única crítica que eu tenho a esta personagem é terem-na matado demasiado cedo. E a filha é protagonizada pela Bailey Madison, que participou no remake inferior das Pretty Little Liars Secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket. Taking this one to the grave. e no filme do Guillermo del Toro, Don't Be Afraid of the Dark. Also, eu adoro que eles subvertam as nossas expectativas e, spoiler alert, matem os 3 estranhos neste filme. Why are you doing this? Why not? Gostes mais do primeiro ou do segundo filme? The Strangers tornou-se ainda mais popular depois do lançamento da sequela. Tão popular, in fact, que decidiram criar uma nova trilogia que será toda supostamente lançada ao longo de 2024. Com o primeiro dos 3, The Strangers Chapter 1, a sair já esta semana, dia 17 de maio, e que eu irei cobrir no próximo episódio do podcast. Segundo entrevistas, esta nova trilogia finalmente nos vai contar a história dos estranhos e quem estes 3 realmente são, para além de assassinos mascarados. Perceber as motivações e backstories das personagens é das minhas partes favoritas em filmes de terror. Mas neste caso, eu não sei até que ponto é que isso é benéfico para a franchise. Porque os Strangers são perturbadores por serem crimes sem motivo lógico por trás deles. E é isso que torna o filme tão eficaz. Eu não sei se vai continuar a ter o mesmo efeito ao perder este mistério, mas eu estou bastante curioso para descobrir aonde este franchise vai parar, porque eles podem fazer literalmente qualquer coisa com estes 3. E tendo em conta que nós temos 3 estranhos e 3 novos filmes, eu imagino que cada um desses filmes se vai focar em cada um dos estranhos. Gonna die. Obrigado por se juntarem a mim esta semana para mais um episódio. Se puderem interagir com o podcast na plataforma em que estão a ouvir, eu agradecia imenso. Especialmente no YouTube, porque o Spotify não paga nada a podcasters portugueses. Eu adoro fazer este podcast e serve tanto como hobby como terapia pessoal de certa forma, mas eu adorava conseguir começar a capitalizar com todo o trabalho que eu tenho a pesquisar, escrever, gravar e editar estes episódios. E por falar em episódios, o próximo episódio vai ser sobre o Strangers Chapter 1, que estreia esta sexta-feira, dia 17 de maio, e eu mal posso esperar para ir ver ao cinema. Portanto, façam o mesmo e vemo-nos na próxima quarta-feira. Obrigado por me ouvirem, and this message was psycho-approved. It'll be easier next time.